Bora começar mais um Pode Explanar. E pra quem não conhece, né, esse, esse playlist aqui desse canal, eu pego uma entrevista, né, ou um vídeo, né, de alguém e tal, de algum youtuber, né, que esteja comentando sobre política, etc., os acontecimentos atuais, etc., né, pego, ou até de algum, a maioria deles agora virou deputado, né, pego algum vídeo sem ter visto antes, vou vendo aqui na hora, vou pausando e vou comentando em cima, né? Muitos desses são pessoas que eu sigo, de repente que eu admiro e tal, outros não admiro tanto mais, escuto o que eles falam, né? E tento de repente refutar alguma coisa e tal. Só que alguns deles, assim, os que eu admiro pelo menos, muita coisa eu tinha aliada, mas de vez em quando eles estão desalinhando, né, com as ideias, assim, não só minhas, mas eu acredito até que da maioria, né, especialmente os apoiadores do Bolsonaro, etc., né, e aí, sei lá, de vez em quando eu gosto de, sei lá, responder o pessoal, né, mas como a gente não tem acesso a esse pessoal, a gente faz um vídeo resposta mesmo, né. Então, vamos nessa. Bom, vamos ver o que uma mãe falei tem a falar sobre reforma tributária. Já vi que o Kim já falou, né, fez uma thread gigante e tal, não consigo mais ver as threads dele porque eu sou bloqueado, mas eu vi alguém compartilhando e tal, eu dei uma olhada muito superficialmente, já vi que ele estava batendo pra caramba, na minha opinião, de forma superficial, entendeu? Então vamos ver o que uma mãe falei aqui vai comentar sobre o assunto. Reforma tributária, como que é hoje e como que vai ficar, né? Você sabe que reforma tributária é o quanto e como você paga imposto, né? E como querem que você pague e quanto de imposto, tá certo? Então, vamos falar disso, né? É um vídeo que vai bombar, hein, meu? Nós vamos falar aqui de celebridade, de fofoca, de Mário Júnior, não sei o que lá, não, né? É um vídeo que ninguém vai ver, mas de qualquer forma é importante que você que esteja acompanhando entenda. E apesar de ser um tema técnico, eu prometo que vai ser ultra simples esse vídeo. A gente vai simplificar ele ao máximo, beleza? Vamos entender o que está acontecendo. O governo enviou essa terça-feira a proposta da reforma tributária, né? A equipe econômica do Paulo Guedes enviou. E antes de você começar a debater a reforma, você tem que entender duas coisas. Antes de começar, coisa 1, qualquer um pode desenhar uma reforma tributária. Eu posso desenhar uma reforma tributária, você pode desenhar uma reforma tributária e você tem caminhos para apresentar essa reforma tributária. Um deles é via Câmara. Você conhece um deputado, o deputado apresenta, fala com o presidente da Câmara e pauta. Outro caminho é via Senado, né? Você conhece um senador, etc. E outro caminho é via governo. O governo vai lá, tem uma equipe econômica e o governo apresenta. Por que é uma coisa tão difícil? Porque como você vai precisar, é um negócio que mexe com o país inteiro, você vai precisar do apoio intenso das duas casas legislativas e do governo, é um negócio que tem que ser muito bem conversado, tá? É a coisa 1 que você tem que ter. Qualquer um pode propor e os caminhos para ela passar. E coisa 2, esta reforma, tá, que é a reforma do governo, ela foi dividida em 4 fases, tá? 4 fases. Vou até definir as 4 fases para você. E essa fase que foi enviada agora foi só a primeira. Vamos entender aqui. Fase 1, ela unifica 2 tributos federais, que é o PIS e o COFINS. Nós vamos falar sobre eles. 2, transforma o IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, se não me engano é essa legenda, em um imposto seletivo, ou seja, ele vai ser cobrado na cerveja, mas não vai ser cobrado, sei lá, no celular, por exemplo. É um negócio seletivo. Terceira fase, reforma no imposto de renda de pessoas físicas e empresas, tributação sobre dividendos e revisão das deduções do imposto de renda, o que pode e o que não pode mais ser deduzido. Quarta fase, que é a que está dando polêmica, que nem foi apresentada ainda, tá? A proposta de desoneração da folha de pagamento. Assim, atualmente eu discordo da maioria das coisas que o Guedes fala, mas tem uma coisa que eu concordo muito, é que esse imposto, esse é um dos mais absurdos, né? Que é o imposto sobre o trabalho. Você contrata alguém, você paga imposto por contratar. É um completo absurdo, tá? Eles querem desonerar a folha de pagamento, e como que vai compensar isso? E aí é que deu aquela polêmica. Vai tributar transação? Vai tributar movimentação? Vai recriar CPMF? Mas isso não foi apresentado ainda. Nós vamos falar da fase 1, a primeira fase. O que faz a primeira fase? Ele simplifica, ele acaba com o PIS e com o COFINS e ele cria a CBS, Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. A alíquota fica em 12%. Inclusive, até, eu esqueci de desconectar as coisas do computador, eu ia mostrar, mas não, enfim, eu vou ler aqui para você. Tem até um slide aqui do governo, que é muito bem feito, inclusive, que ele apresenta ali os 6 principais problemas do PIS e COFINS. E realmente, assim, é absurdo. Só para você ter uma ideia, a lei do PIS e COFINS, eu quero entender o PIS e COFINS. Sabe quantas páginas são?
60 páginas. Só para você ler, você fala, o que é isso? São 60 páginas, tá? Cada produto, ele tem, você gera dúvida ali se é ou não é, qual é a alíquota. Eu vou dar um exemplo besta aqui. Eu trabalho com sucata de aço. Então, o cara que compra a chapa de aço, a matéria-prima, a chapa de aço, paga o PIS/COFINS. Eu, como compro a sucata dessa matéria, não pago. Só que se eu vendo essa sucata para um cara que usa como matéria-prima para algo que ele deveria ter comprado a chapa, não sei se você entendeu. O cara, em vez de comprar a chapa, ele compra a minha sucata e faz o que ele tem que fazer. Porque a peça dele é menor, enfim. O cara não tem essa tributação na compra. Então, cara, é uma salada. Um exemplo aqui, que até o slide dá. Se você tem chocolate, é uma tributação. Se você tem barra de cereal, é outra. Se você tem uma barra de cereal com chocolate, qual que é a tributação? Então isso gera uma confusão absurda, cara. Só pra você ter uma ideia, de disputa administrativa e de briga judicial, são mais de 70 mil processos, tá, na Receita Federal sobre isso. Mais de 70 mil processos de nego que leu as 60 páginas e falou, eu interpretei isso, não, eu interpretei aquilo. Cara, assim, PIS/COFINS é uma tragédia do Brasil, é realmente uma anomalia. A parte boa dessa reforma, ele extingue essa confusão e cria uma alíquota única, 12%, tal. E aí, a gente vai debater essa primeira fase aqui de forma rápida. Primeira coisa que você tem que saber quando você vai absorver a informação e emitir uma opinião. Este debate tem que ser feito com racionalidade, tá bom? Joga fora a tua paixão. Não é hora, agora não é hora de você falar nem que você é governo 100% e tamo junto até o fim, e nem que você é oposição 100% e tá contra até o fim. Não é hora disso. É hora de você analisar, fazer conta, conversar com quem entende, ouvir as diferentes opiniões e falar, entendi. Minha opinião sobre essa reforma. E ó, você pode perceber que eu não adjetivei ninguém, não tô adjetivando nada. Eu vou dar minha opinião da forma mais bunda murcha possível, cara, pra você entender. Qual que seria a reforma perfeita? A reforma ideal, tá? A reforma ideal seria você pegar, se fosse uma tela em branco, como é que você vai fazer? Cara, imposto de renda alto, como é na maioria dos países, imposto quase zero nos produtos e serviços, que é como deveria ser. Dá pra ser assim? Não dá pra ser assim. Não dá pra simplesmente esse governo apresentar uma reforma assim. Eu tenho completa noção disso. Isso significa que, então, com essa reforma estou satisfeito? Não. Eu estou muito insatisfeito com essa reforma e principalmente por 3 pontos. 2 pontos técnicos e 1 ponto político. Vamos entender. Primeiro motivo técnico. É uma reforma que está muito tímida, cara. Como assim ela está muito tímida? Já tem 2 reformas apresentadas pelo Congresso e tem uma reforma apresentada pelo Senado, independente da qualidade dessas reformas. Eu não quero saber se é boa ou ruim. As 3 são mais ambiciosas. As 3 mexem com PIS, COFINS, com outras coisas, e inclusive com IPI, e inclusive, tá, com a alíquota menor proposta. Para você ter uma ideia, a do Bernardo Api, que é a PEC 45, eu não estou discutindo se é boa ou se é ruim. A PEC 45, que é uma PEC que veio do Congresso, ela já fala ali de unir PIS, COFINS e IPI, então quer dizer, está acabando com 3 impostos, e numa alíquota de 9%, onde a conta diz que sim, cara, isso cobre ali, isso compensa a exclusão desses 3 impostos. Então assim, o Guedes manda uma que exclui 2 e ainda cria uma alíquota de 2 anos, me parece. Então, bom, a primeira discordância aqui é a seguinte, na verdade não é uma discordância, mas o que acontece? Ele está falando, a proposta do Senado e tal, não sei o quê, unifica 3 impostos e tem uma alíquota menor do que essa que o Guedes está apresentando, beleza. E ó, vou tentar seguir até o mesmo caminho dele, sem tentar defender, né, governo e tal, não sei o quê. Mas a questão é a seguinte, aí envolve até o motivo pelo qual ele está dividindo essa proposta, né, de reformulação tributária e tal, em 4 fases. Por quê? Porque como ele já sabe como é que as coisas andam, né, no Congresso, etc. e tal, por que ele está fazendo isso em 4 fases, basicamente? Para a cada fase que ele colocar o projeto e ver o que vai sair daquilo, porque uma coisa é você apresentar o projeto, outra coisa é que eles aprovam, que é completamente diferente. Pelo menos é esse histórico que a gente está vendo nesse uma coisa completamente esdrúxula do negócio. Então o que acontece? De repente ele coloca, inclusive, até possivelmente isso, ele coloca já uma alíquota, sei lá, de 12%, para o pessoal do Congresso já, né, bater no peito e tal, não sei o que, falar, apresentar aqui a alíquota aqui para 12%, mas a gente, como a gente é bonzinho e tal, não sei o que, a gente vai cair para 9%, porque já tem um projeto aqui, sei lá, do Senado que tem mais ou menos aqui essa conta aqui e vai para 9%. Né? Agora, se passar por 12%, o que acontece? O que eu estou imaginando que aconteça, óbvio, né? Ele vai imaginar, ele que eu digo assim, a equipe econômica, então, tá? A equipe econômica vai imaginar assim, passou então com os 12 que a gente queria? Beleza, passou. Então, vamos reformular aqui essa segunda fase aqui para tentar aliviar mais impostos aqui. E assim sucessivamente com cada fase, né?
Então, por isso que eu acho que assim é prematuro ainda fazer uma avaliação desse tipo que ele está querendo começar a fazer nesse momento agora, porque isso envolve não só estratégia política, mas até estratégia técnica, né, para saber que eles podem o que eles podem apresentar numa segunda fase, conforme as fases vão sendo aprovadas no Congresso. Pelo menos é essa a minha visão assim de leigo, né, que eu tô acompanhando o que está acontecendo e tal, no cenário político, etc e tal, mas assim, eu tenho uma visão de leigo de quem não trabalha lá no meio para ficar criando essas estratégias, né? E eu consigo imaginar isso. Agora, estou surpreso que ele, né, que já é político, não consiga imaginar. Ser um pouco tímida demais essa reforma. Segundo ponto, também técnico. Ele está perigosamente flertando com taxação de dividendos e taxação de movimentação financeira. A taxação de dividendos, que é aquela história do Ciro Gomes, só o Brasil e outro país aí não taxam dividendos. Ok, só que só o Brasil tem o tanto de imposto que a gente paga em tudo quanto é produto e serviço. Então é um absurdo você taxar a renda, você taxar os lucros e dividendos, agora inclusive querer, sei lá, flertar com taxar a movimentação e ainda taxar o produto e serviço. Quer dizer, tá tudo errado. Antes de você pensar em taxar dividendos, você precisa trazer os tributos para a renda e tirar os produtos e serviços. Essa é a minha opinião. Então, eu acho que essa parte dos dividendos realmente já foi não foi apresentado, mas já está ali na segunda ou terceira fase como uma opção. Ó, nós vamos taxar dividendo. Eu não acho isso positivo. E a taxação de movimentação financeira, que seria a volta do ICMS, que está essa polêmica. Um fala que vem, outro fala que não vem. Não sei lá. A verdade é que sim, se cogitou essa possibilidade, não se apresentou. Tá? Não existe uma proposta hoje de volta do ICMS. A questão é que está perigosamente flertando com isso. Então, eu acho que essa reforma não está suficiente nesse ponto. E o terceiro ponto, que é político, cara. E vamos entender. Na verdade, são dois. Primeiro, demorou demais. Demorou demais para apresentar. Você viu, nós já tivemos várias crises. Nós tivemos a crise... Cara, aí eu vou discordar completamente dessa questão de demorar demais. Como é que demorou demais? Primeiro, o primeiro ano, né, de governo, primeiro foi para tentar organizar como é que seria o governo. Certo? Isso aí não é uma coisa que, né, você consegue fazer da noite para o dia. Beleza. Segundo, teve que mais ou menos tentar identificar possíveis sabotadores dentro de postos chaves dentro do governo, certo? No caso, nos postos de concurso público mesmo, né? Para saber o que poderia prejudicar o andamento das coisas lá. Beleza. No primeiro ano já apresentou a reforma da Previdência, que foi mega importante e desgastante, certo? E a gente viu como é que aconteceu, certo? Beleza. Depois entraram, né, diversas crises fabricadas, né, não pelo Bolsonaro, mas pela imprensa, né, queimada na Amazônia, aquela história toda, não sei o quê, aquele risco de como se chama? Convulsões sociais, né, que estavam acontecendo no Chile, etc. E o Bolsonaro estava com um pouco de receio de repente isso ser transportado para cá. Eu acho isso extremamente um motivo válido, né, de ambiente social para apresentar reformas, e são reformas pesadas, né? Aí logo no início do ano veio essa história da pandemia e tal, e todos os esforços ficaram concentrados nessa parte. Não tinha a menor possibilidade, ainda mais com a intensa cobertura da imprensa nessa história da pandemia, etc. e tal, não tinha a menor possibilidade de apresentar qualquer tipo de discussão para a reforma, ainda mais com toda a parte da população desassistida nesse sentido. Paralisou tudo. Isso, cara, eu acho esse tipo de crítica, eu acho completamente oportunista ou não levar em consideração em tudo que tem acontecido em um ano e meio de governo. Da saúde, tivemos um problema com o Mandetta, tivemos um problema com o Moro, não sei o quê. Independente da tua opinião política, eu não quero saber se é de direita, de esquerda, para Bolsonaro, contra Bolsonaro, e liberal, e conservador, e comunista, não importa. O governo, politicamente, demorou demais para apresentar a proposta. Então o governo está muito desgastado. Isso significa que qualquer proposta vai ter que passar necessariamente por muita sangria, por muita queima de gordura, até o Congresso falar. Discordo novamente, completamente. Por quê? Porque logo no início do mandato, certo, do governo Bolsonaro, que veio com uma popularidade intensa, mudança radical de direção, etc. e tal, um apoio popular maciço, tal, aquela história toda, teve um enorme problema para aprovar a reforma da Previdência.
Um enorme problema. O desgaste ia acontecer de qualquer forma. De qualquer forma. Não tem um momento bom para apresentar, só tem momento ruim para apresentar as coisas. Tá bom, vamos apoiar uma reforma vinda do governo ou que satisfaça esse governo. E o segundo ponto é que ela está em fases, cara. Eu não acho que é uma boa estratégia política você apresentar a reforma em fases. Ela desgasta. Ali nas votações você vai precisar de várias vitórias, né? E se você pensar, as grandes reformas, as reformas importantes... Bom, ele tem um ponto que realmente é pertinente, essa questão de desgastar politicamente, né, para várias fases. Mas eu ainda enxergo que, primeiro, como é uma reforma muito complexa, muito pesada e que envolve muitos setores e muitos interesses, cara, muito tudo, tá? O que acontece? Essa divisão em fases, na minha opinião, é essencial, até por conta dessa questão que eu comentei logo no início, né, da minha primeira intervenção aqui, na fala dele. Eu acho que o ideal é em fase, justamente para a cada fase aprovada, para ver o que realmente vai ser aprovado, o que vai sair do Congresso, conseguir mexer nas outras fases e conseguir equilibrar o resultado final naquela intenção inicial que a equipe econômica teve, né? Não só da simplificação, mas da manutenção das alíquotas, né? Numa forma geral, e no final de tudo, claro, né? A desoneração da folha, que é isso que importa. Quanto é que eles vão conseguir desonerar a folha depois disso tudo? Eles não conseguem, eles não têm a menor condição de calcular isso se eles entregassem tudo de uma vez só. Porque tudo de uma vez só ia ter muita possibilidade de sair completamente equivocado o negócio. Como tem saído sempre que eles apresentam alguma coisa. As reformas polêmicas, as reformas difíceis, elas são feitas numa tacada só. Se você pegar a reforma da Previdência que esse governo fez, se você pegar, na minha opinião, ruim. A PEC do teto, que foi no governo Temer, se você pegar a trabalhista, que foi no governo Temer... O governo Temer não tem nada a ver com esse governo. Não pode comparar as coisas. Por quê? Porque o governo Temer já tinha a base para aprovação de tudo daquela forma que a gente já conhece. Então não tem a menor possibilidade. Se fosse, né, se fosse trabalhar daquela forma antiga e tal, de governo e tal, né, que todo mundo já conhece, poderia apresentar numa tacada só e ia aprovar sem nenhuma modificação e bum, acabou. Mas como não é dessa forma, essa é realmente a melhor estratégia, pelos motivos que eu na minha avaliação, né, que eu apresentei, mas não só isso. Tem outras questões também, né? Por exemplo, eles aprenderam justamente com a experiência da reforma da Previdência que eles não podem apresentar numa tacada só, porque diversas coisas ali são mexidas e de repente não atinge o objetivo macro, né? Se você pegar, sei lá, outra reforma histórica, você pegar o Plano Real, não são reformas feitas em fases, porque você sofre cada vez mais custo. O Plano Real foi feito em fases. Assim, sinceramente, eu não vou poder falar com certeza se, por exemplo, se toda aquela linha de conduta, né, do Plano Real foi aprovada de uma vez só no Congresso. Aí realmente eu não vou poder falar que eu não acompanhava com tanta tão de perto assim naquela época. Mas o que acontece? Pelo menos da forma como foi implementado, né, foi em fases. Tanto que veio a ORV primeiro, não sei o quê, aquela história toda, então, não sei o quê, e aí depois veio a nova moeda, né? Então, de certa forma, foi feito em fase. Agora, eu não sei se a implementação foi feita em fase, ok, mas eu não tenho certeza se, por exemplo, se a aprovação, né, daquilo, tudo, da implementação em fases, foi numa tacada só. Eu acredito até que não. Os políticos a cada votação. Então eu não acho que foi uma estratégia inteligente dividir a reforma em fase. Eu acho que ele devia vir ali com uma reforma muito ambiciosa de uma vez, meter a reforma lá e ir negociando para tirar o mínimo possível de gordura. No final das contas é o seguinte, novamente, a gente tem que ser muito cauteloso quando a gente vai debater reforma tributária, porque é algo que realmente interessa a todo mundo e é um negócio que ele é menos ideológico, vamos dizer assim. Se você pegar, por exemplo, reforma de previdência, reforma trabalhista, você vai ver ali grupos ideológicos muito engajados. A reforma tributária, ela é mais técnica, ela necessariamente depende de mais contas, mais números, e nem os grupos ideológicos sabem ao certo, sem fazer uma conta densa antes, como aquilo vai afetar aquele seu grupo de interesse, como uma corporação vai ser afetada, de repente, por uma reforma tributária. Então, é um debate que tem que ser feito tecnicamente,
sem paixões, cara. Então, uma coisa que eu falo assim, vamos tomar cuidado, porque normalmente, cara, tudo que é grande reforma, e aí você pode ver, é sempre historicamente no Brasil assim, o povo quer maçã, o Congresso apresenta banana, o Senado revisa melão, no final das contas, eles aprovam, sei lá, um abacaxi, literalmente, aliás, literalmente não vai ser um abacaxi que você não vai nem comer pela boca, né? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um debate denso, é um debate técnico, é um debate difícil, e se a gente não sentar e conversar com um adulto, sem ideologia, sem bater no peito. Pois é, ele acabou reforçando o meu argumento pela questão das fases. É justamente isso. Cara, qualquer um que trabalhe, né, com, né, gerenciamento de projeto, alguma coisa nesse sentido, sabe que as coisas têm que ser feitas no microgerenciamento, né? Ou melhor, você aprovar coisas ou você resolver pequenas coisas para depois, no final das contas, quando você resolve diversas pequenas coisas, o macro é resolvido, entendeu? Falar que você é governo ou você é oposição, a gente vai fazer cagada, tá bom? Então é isso, basicamente é isso. A cada nova fase, eu vou fazer um vídeo aqui, provavelmente vai ser mais técnico do que esse, trazendo mais números, mais dados, mais contas, mas é importante que a gente se informe, ainda que não sejam vídeos bombásticos em termos de views, tá bom? Um abraço, vamos questionar tudo. Até que esse ele se controlou um pouco com os ataques do governo, né, quer dizer, que eles estão fazendo sistematicamente, né, então não teve muito também o que desconstruir aqui desse vídeo dele, mas realmente só teve essas duas ou três discordâncias pontuais e tal, mas acho que legítimas também. Ele também tem a visão dele, né? Mas enfim, vamos que vamos.